Opa, Fabrício aqui e hoje a gente vai fazer análise de um vídeo de uma mulher que foi abusada em um elevador. Talvez vocês até já tenham visto esse vídeo, ele é bem conhecido, né? E o objetivo disso é a gente tirar algum proveito e algum aprendizado, né, do que fazer, como evitar em uma situação como essa. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou comentar é que eu não sei se esse vídeo é real, na verdade, eu tenho minhas dúvidas. Depois eu comento o porquê, mas de qualquer maneira, sendo real ou não, a gente consegue tirar alguns ensinamentos aí dessa situação que aconteceu. Então aqui, a primeira coisa, né, quando a mulher entra no elevador, ela aperta o botão para o andar que ela quer e se afasta dos controles do elevador. É muito interessante que assim que eu tiver num ambiente como um elevador, por exemplo, um ambiente confinado, eu procuro manter controle dos botões. O que isso quer dizer? Eu entrei no elevador, é mais interessante eu ficar próximo dos botões, apertar o andar que eu quero ir, e se entrar alguém, eu oferecer que eu mesmo aperte o andar da pessoa. Além de ser educado, eu estou mantendo o controle daquilo ali. Se aquela pessoa tentar me agredir, tentar de alguma maneira fazer algo contra a minha vontade, eu tenho o controle daqueles botões. Se o agressor tiver o controle dos botões, o que vai acontecer? Eu vou precisar passar por ele para conseguir sair do elevador. Então eu tô à mercê dele. Então eu não vou conseguir acertar o cara nos olhos e apertar para abrir o elevador. Eu não vou conseguir acertar ele no testículo para conseguir fugir. Ele vai estar na minha frente. Então vai ser uma dificuldade muito maior e desnecessária. Se eu conseguir manter o controle dos botões, vai ser muito mais vantagem para mim. Eu posso apertar o botão de emergência, chamar ajuda e evito que ele mantenha esse controle para ele. Segundo ponto, eu tô no elevador com alguém meio suspeito, enfim, que eu não conheço, não é muito interessante eu ficar mexendo no celular. A gente vê isso acontecer muito hoje em dia, até pela rua, o pessoal tá caminhando, tá mexendo no celular. Tenho que tomar cuidado com distrações quando eu tô num ambiente perigoso. É a mesma coisa do que eu estar dirigindo e tentando mandar uma mensagem. Não dá certo, né? A gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Claro, a gente é humano e vai acabar querendo enviar uma mensagem ou algo assim, mas tenta evitar, toma cuidado para não ficar distraído com outras coisas. Segundo ponto importante, eu não deveria deixar ninguém nas minhas costas, nem ninguém chegar até mim pelas minhas costas sem eu conseguir observar o que a pessoa tá querendo fazer. Não interessa o quão confiante eu seja, eu pratico há muitos anos arte marcial, isso não existe, qualquer um pode se dar mal, eu sempre falo isso. Então eu vou ser pego distraído, não vai ter vantagem nenhuma. Então não adianta eu achar que eu vou conseguir me livrar de qualquer situação, esse cara não vai ser doido de mexer comigo, senão eu vou lá e revido. Isso não existe. Numa situação como essa, o melhor seria se colocar uma parede, né, do elevador nas minhas costas. Eu entrei no elevador, apertei o andar que eu quero ir, fico ali próximo dos botões, se alguém entrar, pergunta o andar que a pessoa quer ir, para eu manter controle dos botões, e eu tô de costas para a parede. Então ninguém consegue vir pelas minhas costas, né, só pela minha frente, principalmente em ambiente confinado. Outro problema é que nesse primeiro momento aqui, o cara chega próximo dela pelas costas já e faz alguma coisa, ou fala alguma coisa, ou que seja, dá uma fungada no cangote, não sei. Mas ele tá interagindo com a pessoa que não quer interação com ele e pelas costas. Então nesse momento, a pessoa deveria guardar o celular, virar com as costas para a parede já, que não fez no começo, deveria ter feito já, e mandar o cara se afastar e manter a guarda alta. O que eu quero dizer com manter a guarda alta? Isso é outro ponto importante também. Ela não tá ainda no meio de uma agressão, no meio de uma situação de briga, digamos assim. Então ela não precisa entrar em posição de combate, não é isso que eu quero dizer. Mas se ela tiver com as mãos próximas do rosto, ela vai ter vantagem tanto para acertar quanto para se defender. Então não vale a pena também guardar o celular e manter a mão no bolso, por exemplo, ou nas costas, né? Manter a mão para trás. A minha mão tem que ficar em alguma posição próxima do rosto. Como que eu poderia fazer isso? Ou com o braço semi-cruzado, um braço por cima do outro, onde eu não tô cruzando os braços efetivamente, mas eles estão próximos do meu rosto. Ou então pode ser com uma mão na frente do rosto também. Com a mão aqui eu tô mais próximo, tanto para me defender quanto para acertar o adversário se eu precisar. Então, com relação aos golpes que ela fez, né? Os golpes foram excelentes. Ela acertou o cara primeiro na orelha, depois acertou ele no testículo, depois acertou uma joelhada no rosto. Então, os golpes foram muito eficientes, né? Em pontos vitais do adversário que vão causar uma grande vantagem para eu conseguir sobreviver, para eu conseguir fugir daquela situação, que vão atordoar o adversário. Porém, a única coisa que eu diria que poderia ter sido melhor aproveitado é o tempo de intervalo entre esses golpes. Eu não deveria deixar brecha, oportunidade pro agressor se recompor e contra-atacar. Então, por exemplo, se no primeiro golpe que ela acertou ele na orelha, ele não tivesse caído, ele tivesse em pé, não tivesse saído com força suficiente, ele teria se recuperado e voltado a contra-atacar, agora mais puto, mais nervoso, enfim, pra cima da vítima. Então é interessante que eu evite dar grandes intervalos entre as minhas reações. Então, se eu vou acertar o cara no olho, no testículo e fugir, eu preciso fazer isso numa sequência rápida para não dar intervalo pro cara se recompor. Se o primeiro golpe não sair com efetividade, com força, com potência, eu preciso já estar pronto para fazer o segundo. E só para finalizar, esse é o motivo pelo qual eu não tenho a plena certeza se esse vídeo é verdadeiro ou não, é o fato de que ela faz todo esse contra-ataque de maneira tranquila no adversário, né? Então todos os golpes são milimetricamente realizados, né? Então ela acerta milimetricamente ali, fica paradinha, não perde equilíbrio, não perde postura. A adrenalina não inicia, o que é algo muito estranho, né? Porque numa situação de agressão, a adrenalina é a primeira coisa que vai acontecer a hora que alguém interage comigo de maneira agressiva ou querendo abusar de mim ou algo assim. Então o coração acelera, braço e perna começa a tremer, a gente perde visão periférica. Isso tudo influencia para que a gente entre num estado eufórico. Por isso que é importante, o que eu sempre friso para
para os meus alunos é a gente ter reações, contra-ataques que são instintivos, né? Algo que seja fácil de fazer numa situação de agressão, né? Algo que seja intuitivo e um movimento grande. Então não adianta eu querer pegar num ponto específico, vou pegar lá no nervo X, no nervo Y, vou fazer um movimento muito elaborado, porque nessa hora eu não vou conseguir fazer nada nesse sentido. Os golpes que ela fez foram simples de serem aplicados numa situação de estresse, o que é bom. O estranho foi que ela não se colocou numa situação de adrenalina. Então eu não tenho a plena certeza se realmente esse vídeo é verdadeiro ou não. Ela saiu caminhando calmamente logo depois, o que ficou um pouco estranho ali, mas caso seja um vídeo real também, é ótimo que ela conseguiu reagir e conseguiu se livrar daquela situação sem nenhum prejuízo maior, digamos assim, né? Beleza, pessoal? Então essa foi a análise de hoje sobre essa situação no elevador, né? Ambiente confinado em geral, a gente pode tirar várias dicas disso que eu falei e aplicar em outros ambientes também, não só no elevador, de manter a guarda alta, de não manter as costas para o adversário, de não dar tempo para o adversário se recompor a hora que eu precisar reagir até ele parar de ser uma ameaça para mim e eu conseguir fugir, evadir daquele local. Enfim, ter o controle da rota de fuga também, de saída, não ficar à mercê, se colocando contra a posição de saída, né? O único caminho que eu tenho para evadir daquele local, né? Não deixar isso no controle da outra pessoa. Então é isso aí, valeu e até a próxima.